Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais esta live, que vamos conversar sobre o machismo e silenciamento feminino, com a participação do Dr. Hélio Hintze, que é psicanalista e coordenador do Observatório do Machismo. Nós vamos aqui aguardar a entrada dele e agradecer já a vocês que estão aqui nos acompanhando, tá? Tô vendo aqui a Lina. Oi, Lina, boa noite. E aí nós estamos aqui aguardando, portanto, o Dr. Hélio. Enquanto isso, vamos dizer que esse bate-papo aqui, ele tem uma importância, é um tema bem atual. Nós temos passado por uma série de questões no país, em que há, de fato, uma tentativa do silenciamento das mulheres, seja em toda a sociedade, tem tem na política, tem nas profissões, tem na educação, enfim, é uma situação bastante grave na nossa sociedade, que nós estávamos até avançando em algum sentido, e nós, nos últimos tempos, estamos sofrendo um retrocesso imenso no sentido dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos econômicos, dos direitos políticos. Portanto, nada melhor do que falarmos sobre esse tema e aprofundarmos sobre essa discussão aqui no nosso cotidiano. Vamos aguardar aqui um pouquinho o Dr. Hélio Hintze, para que ele possa participar, né, que ele vai estar aqui contribuindo conosco nesse bate-papo. Deve ter acontecido alguma problema com ele, será? Que a professora Thelma também, que estaria aqui conosco, mas ela teve um problema e daí não vai poder estar. Olá, olá, doutor Hélio, está aqui. Olá, doutor Hélio, está me ouvindo? Eu estou tá aqui. Oi, doutor Hélio, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, como que tá? Também, desculpa, eu estava terminando um atendimento aqui da clínica. Tá. Eu tinha até um horário. Boa noite a todo mundo, boa noite, Amanda, que acabou de entrar, boa noite, pessoal que já está aí no ar. Noite de trabalho, né? Noite de trabalho.
A professora Thelma, ela teve um problema de natureza pessoal, entrou em contato conosco agora no meio da tarde, não vai poder estar aqui conosco. Então, esse papo aqui nós vamos fazer hoje, nós dois. Ótimo, vamos embora. Vamos fazer uma conversa aqui, mas acho que legal, achamos por bem, avaliamos por bem manter essa conversa entre nós, porque eu acho que é um tema que está na ordem do dia, né, Sim, professor Hélio? Sem dúvida. E a gente precisa conversar com ele, não dava para a gente desmarcar, não, porque acho que as pessoas, quer queira, quer não, ficam no aguardo. Exato. E nós optamos por manter esse bate-papo aqui entre nós. Sim, excelente, acho que a gente tem que fazer mesmo. Para mim é uma alegria. Legal, obrigada mais uma vez, do professor estar aqui conosco, conversando sobre essa questão do machismo e o silenciamento feminino. Nós agradecemos muito você, a sua boa vontade, né, a sua disponibilidade para estar conversando aqui conosco. Eu vou passar, né, eu acho que já fizemos uma apresentação aqui antes de você entrar, né, o doutor Hélio, ele é psicanalista e também ele é coordenador do Observatório do Machismo. Rai, ele tem dá licencinha. Enquanto você está falando isso, eu vou pegar mais uma luz, porque eu percebi que está bem escuro aqui. Vai falando que eu estou te ouvindo. Tá ok. E aí o doutor Hélio tem, inclusive, um trabalho que faz já aqui em Piracicaba, tem feito várias palestras, tem estudado sobre a temática do machismo, tem, inclusive, grupos de homens com os quais ele tem discutido essa questão. Nós já fizemos um bate-papo sobre essa temática há 15 dias atrás, e nós achamos, né, prudente trazermos de novo essa discussão, e nós vamos trazer hoje aqui, vamos falar um pouco sobre essa questão do silenciamento. Nós vivemos uma sociedade machista, ela é estruturante, por sinal, o machismo faz parte da estrutura da nossa sociedade, não só o machismo, mas também como o racismo, né, doutor Hélio? E aí nós, com certeza, talvez conversemos um pouco também sobre isso, porque se nós, os brancos, as mulheres brancas sofrem um silenciamento, seja na educação, seja no trabalho, seja na política, seja em todos os espaços, com certeza as mulheres negras são muito mais silenciadas. Sim. Inclusive, esse silenciamento, ele tem, inclusive, uma repercussão nos nossos corpos, também tem um controle sobre os corpos das mulheres, né? Essa sociedade também tem um controle sobre os corpos das mulheres, a sexualidade, então acho que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. E eu vou passar já a palavra para o doutor Hélio. Aí, doutor Hélio, eu fiquei pensando um pouco, e várias pessoas, inclusive, me procuraram e falaram que nós, na última live nossa, nós ficamos numa questão muito filosófica e que a gente deveria trazer coisas mais para o nosso cotidiano, naquilo mais que tem afetado aí ao nosso dia a dia. Então, nós vamos, lógico, falar um pouco da filosofar aqui, não tem como não filosofar, mas também a gente trazer aqui um pouco mais para o que tem acontecido no cotidiano das mulheres. E aí eu acho que talvez até fosse de positivo você abordar um pouco esse trabalho que você faz
com os homens. Você já tem feito um trabalho com os homens, você tem, além de você ter vem pesquisando sobre essa temática do machismo, sobre a ótica dos homens, né? Eu acho que isso é bastante interessante, e já tem feito um trabalho, já vem fazendo um trabalho com os homens, com vistas a que esses homens façam uma reflexão do que é esse homem nessa sociedade capitalista, machista, racista, homofóbica, e também do observatório. Você tem um observatório que você coordena esse observatório, tem uma série de materiais lá expostos, né, no observatório. Também acho que seria interessante falar um pouquinho sobre esse observatório, né? Uhum. Então é isso. Com você. Legal. Bom, primeiro eu vou te pedir uma gentileza. Quando a gente estiver conversando, pode eliminar esse doutor aí, que ele só distancia. Bom, eu não gosto também muito desse doutor, não, mas... Ele não serve para quase nada. Daqui no nosso trabalho agora, ele não é o caso. Eu acho que nisso aí ele só distancia, né? Bom, eu vou começar fazendo uma pequena observação a respeito do que foi falado no outro encontro, sobre filosofar, etc., porque realmente eu tenho desenvolvido um trabalho no sentido de poder tentar compreender esses fenômenos, né? Não só ficar no nível da discussão aconteceu tal coisa, e discutir pontualmente essas questões. Essas questões todas que nós vamos falar aqui, elas estão ligadas a um fenômeno maior. Se nós não nos detivermos a enfrentar esse fenômeno maior, a dar nome para ele, a gente vai ficar discutindo muito pontualmente. Então é necessária a discussão pontual e é necessário o aporte que foi chamado aí de filosófico, mas eu confesso que eu nem mesmo a filosofia estou me prendendo, é uma reflexão minha mesmo com todos os materiais que eu fui acumulando ao longo do tempo. E aí acho que é importante falar do Observatório do Machismo. Ele é fruto do meu atual pós-doutorado aqui na Exalc. Eu faço um trabalho sob a supervisão da professora Odaleia Teles Queiroz, e eu trabalho justamente com a formação de professoras e professores, formação de pessoas que têm como centro a temática do machismo e do racismo. O projeto iniciou com o racismo, mas depois ele migrou por uma centralidade no machismo, por conta de ser um fenômeno menos estudado que o racismo. Não menos importante, mas menos estudado. E aí eu comecei a fazer todos esses estudos e acabou se formando aí o observatório, que hoje, basicamente, sou eu mesmo que toco todas as atividades do observatório. Eu tenho muitas parceiras, muitos parceiros, gente muito querida, que trabalha comigo, praticamente todo mundo voluntariamente, por enquanto, mas eu quero ver se a gente consegue profissionalizar isso, no sentido de poder prestar o serviço mesmo de formação de professores, de educadoras, de educadores nas escolas, né? Até pensar em projetos com o município, para a gente levar essas questões para aquelas e aqueles que formam a juventude, né? As crianças e a juventude. A partir desses profissionais é que nós vamos poder garantir aí, pelo menos, a inserção desses temas de maneira crítica na formação das pessoas. E aí tem uma questão que é muito, acho que, peculiar e interessante, que é formar um educador, uma educadora contra o machismo, contra o racismo,
não é a mesma coisa que formá-la, por exemplo, para a competência de ensinar matemática, né? Por quê? Porque para eu poder trabalhar a educação, seja do meu discente, da minha discente, ou do meu filho, da minha filha, eu não vou conseguir trabalhar no sentido de educá-los se eu não enfrentar a questão que está colocada em mim mesmo. Então, o primeiro movimento que é um convite e um desafio é justamente o da gente ter que enfrentar a nossa própria constituição, que é permeada por esse fenômeno do machismo estrutural, como você falou no início da nossa conversa. Então, justamente nesse sentido, eu tenho trabalhado a partir do conceito da sociologia da desnaturalização. E aí sim, vamos descer bem no nosso cotidiano. O que significa naturalização? Naturalização significa que na educação que a gente tem em casa, na educação que a gente tem na escola, nos primeiros anos, e na educação que a gente tem na igreja, que são as primeiras 3 instituições aí de socialização que a gente tem, socialização primária, o mundo é ensinado. É muito delicado isso que eu vou falar, e eu peço já para quem está aí assistindo, se quiser mandar pergunta, fique à vontade. Mas é ensinado a normalidade, é ensinado o mundo como ele é, o cotidiano, o senso comum, a forma como a gente enxerga o mundo, naturalmente. E esse naturalmente, entre aspas, traz papéis de meninos, papéis de meninas, profissões de homens, profissões de mulheres. Então, todos esses movimentos que são o dia a dia, eu estou querendo dizer que, assim, quando a gente acorda, quando põe a mesa para tomar o café, quando vai tirar a louça, quando vai cozinhar, quando vai limpar a casa na pandemia, todo mundo morando junto, a quem é que se atribui essas tarefas? Quando é o sair de casa, quem é que é considerado o chefe, o cabeça da família? Então, todas essas coisas que são do nosso cotidiano. O meu trabalho é tentar fazer com que a gente possa estranhar essa normalidade. Porque eu acho que eu não sei, eu vou permita fazer uma intervenção. E acho que quando você está falando dessa questão que há uma naturalização dessa diferença, eu acredito que também você deva estar fazendo uma reflexão dessa da necessidade de desnaturalizar essas relações, essas diferenças, e refletir que elas se dão socialmente, culturalmente e até historicamente, né? Com certeza você vai estar fazendo, você também faz essa reflexão do ponto de vista da desnaturalização, para que nós possamos elogiar as diferenças, porque nós temos uma naturalização que é biológica, mas nós não é natural você naturalizar as desigualdades de gênero. Né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Exato. Então, justamente apresentar esse dado do cotidiano que não aparece justamente por ele ser tão normal. Nós, na escola, não fomos ensinados a questionar o normal. Nós não fomos ensinados a questionar aquilo que é óbvio. E esses traços que a gente vai discutir hoje um pouquinho nesse primeiro momento, da naturalização, ele é justamente essa metodologia que eu proponho, que é o nome do meu livro, né?
desnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileira. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer com que esse elemento que parece óbvio, né, essa hierarquia que você bem falou, baseada a partir de dados da biologia, né, essa hierarquia, ela não é natural. Por isso eu uso o termo naturalizada. Uhum. O particípio passado significa o resultado de um processo, o processo de naturalizar. Naturalizar significa tornar natural. Bom, o que eu torno natural na sociedade? Aquilo que é histórica, social e geograficamente construído. Então, eu tenho um mecanismo na sociedade que é um mecanismo próprio da sociedade, que é o da naturalização. Como que ele funciona? Uma geração ensina para outra, que ensina para outra, que ensina para outra, e isso vira o que se chama de tradição. Por que funciona assim? Porque as coisas são assim, é a resposta do senso comum. As coisas sempre foram assim. Então, provocando aqui as reflexões de um assunto que tem dado pano para manga, essa versão do super-homem bissexual, né? Tem uma versão aí do super-homem, que agora vai vir uma história que o filho do Clark Kent também é super-homem e ele é bissexual e ele dá um beijo num amigo. Isso está causando um rebuliço, porque é justamente... agora é ideologia de gênero. Porque estão defendendo essa forçação de barra com a questão da bissexualidade, vocês querem enfiar isso goela abaixo? Ok. Mas, enquanto o Superman pegava a Lois Lane, ninguém falou nada. Enquanto ele tinha uma relação com uma mulher, ninguém falou nada. Porque era o quê? O natural. Mesmo para um ET, né? Que o Superman é um ET. Né? O ET vem aqui e namora com uma mulher. Então, veja, quando os autores colocam o Superman como bissexual, eles tiram a capa da naturalidade e as pessoas, se elas conseguissem, em vez de atacar tá falando que é bissexual, que é absurdo, tal. Se elas conseguissem, então, virar e falar assim, mas espera aí. E quando ele era heterossexual? Aí era tudo normal. Por quê? Abre aspas, porque as coisas são assim. Porque é um dado da natureza, é um dado da biologia. Não é um dado da biologia. A procriação pode ser um dado da biologia. O desejo sexual, o amor, a força erótica não é dado exclusivo da biologia. Então... nós podemos dizer que tem uma normatividade, né? Uma norma que é imposta pela sociedade. E assim, aí essa normatividade, ela é hétero. Isso. Não pode fugir desta regra, né? Não pode fugir dessa regra. Que é a heteronormatividade. Aquilo que não for hétero é anomalia, é aberração. Né? Existe, mas é aberração. Ou seja, cada vez mais está difícil argumentar. E a heteronormatividade, por fim das contas, é justamente ela a ideologia de gênero. Se a gente for chamar de ideologia de gênero. Porque é ela que diz que o homem tem que curtir mulher e a mulher tem que curtir homem e o que passa disso é aberração. Não, cada corpo é um corpo. A gente falou disso no encontro passado. Então, o processo que eu proponho na formação de pessoas, de reflexão das pessoas, é justamente o convite para que nós entendamos que o que nós temos de conhecimento é fruto da cultura, mesmo quando a cultura fala da biologia, porque a gente às vezes esquece, né? E fala assim, não, mas isso é da biologia. Ok, e o que é a biologia? Uma ciência feita pelos seres humanos. Ela
também é fruto da cultura. Eu não falo biologia aqui, cultura aqui. Não, a cultura faz isso com a biologia. A biologia é fruto da cultura. XY e XX são frutos da cultura. Embora eles descrevam dados dos organismos, dos corpos. Mas não dá para a gente continuar querendo, como o senso comum da cultura machista o deseja, mantendo essa associação que, bom, é XY, tem que usar azul, né? É mulher, não pode ser líder numa fábrica que tem aí 200 homens trabalhando numa produção porque ela não tem emocional para isso. Tudo isso é balela. Acho que, inclusive, eu estava lendo um texto de trabalho de uma pesquisadora que ela fez sobre essa questão especificamente ela trabalha um pouco essa questão do silenciamento e das relações de gênero, nas relações de gênero. E aí ela vai trabalhar um pouco nisso que você está falando, né? Eu acho que tem essa coisa que menina tem um jeito de ser na sociedade, e aí já começa, inclusive, no próprio modo de se vestir. Igualmente os homens. E aí você vai fazendo, inclusive, a separação dos brinquedos, né? Menina brinca com determinados brinquedos, mas se menino brincar com determinados brinquedos, por exemplo, com a boneca, isso não é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. Que aí você vai trabalhar. Quando coloca a boneca no colo, nos braços da menina, você já está preparando essa menina para exercer a função dos cuidados. E o menino não tem essa função do olhar, do cuidado do outro. Não. Ele é razão, ele é o forte, né? E daí você tem toda uma construção para formar essa menina. Esse menino, a menina como frágil, e aí a menina, sempre que, por exemplo, lá na escola, fulaninha, você não deve chame. Aí você, lógico, já manda aquela menininha calar a boca. Né? Ela silenciar ela em determinadas situações. Diferentemente dos meninos, até os brinquedos, o céu é o limite deles. E eles podem tudo, né? Aliás, o silêncio dos meninos é surreal, é uma aberração da natureza. O menino tem que esbravejar, ele, inclusive, não pode ser delicado, porque uma pessoa que expresse sentimento, ele não pode fazer isso, porque isso é de menina. E mesmo a gente vê em algumas situações, aí a gente vai precisar trazer para a nossa reflexão aqui, que são as relações de poder que estão postas nesse modo de formar esta menina e este menino, né? Eu acho que é um pouco também isso que a gente precisa falar sobre isso na sociedade, né? Então, veja, tudo isso que você falou, né? Vamos a partir desses exemplos. A menina, ela ganha boneca, ela é incentivada a brincar com a boneca, ela é incentivada a brincar com a pia, o fogãozinho, a panelinha, a fazer comidinha. O menino, ele não só não é incentivado, como ele é interditado. Isso. Agora, se a boneca é um trabalho de ensinar a maternagem, o menino brincar com a boneca poderia ensinar-lhe a paternagem. Sim. Por isso que os meninos crescem e os pais são os pais que a gente tem visto hoje em dia. Esse cuidado não está na genética da mãe, porque a mãe pariu e a mãe ama irrestritamente seu filho. Tem mãe que mata filho, tem mãe que joga filho no lixo, tem mãe que entra em depressão pós-parto. Cada ser humano reage de um jeito.
Agora, a relação de carregar a criança na barriga, o feto na barriga, de amamentar, traz uma certa relação afetiva que pode se desenvolver, mas a figura do pai, que não precisa ser nem o biológico, ela precisa também ser ensinada. E se ela não for ensinada, e a brincadeira da boneca pode servir com isso, ele não vai poder realmente ser um bom pai a partir dessa interdição. Bom, o moleque não pode brincar de cozinhar. Por que é que um menino não pode cozinhar? Cai o pipi? Né? Tem alguma anomalia? Não. É porque há designação de papéis. São papéis, e aí já partindo para a primeira análise do nosso trabalho aqui, que é o silenciamento, são papéis de manutenção da mulher no lar, né? A maternagem, os trabalhos domésticos. Você falou uma coisa que, para os meninos, o céu é o limite nos brinquedos. E eu vou brincar com a sua fala para dizer nem o céu é o limite, porque as naves espaciais são brinquedos de meninos, né? As coisas que estão lá no espaço, no fundo do mar, dentro do vulcão, tudo isso é da ordem do brinquedo do menino. Não que o menino não tenha brinquedos que não sejam interditados. Sim, são os de meninas. Que é o imenso medo que pais que não refletiram ainda sobre isso têm de que esses brinquedos podem afetar o desenvolvimento da masculinidade do filho. Bom, aí surge um primeiro entrave, porque se a masculinidade é um dado natural do corpo, que raio de medo é esse que o meu filho não pode brincar com uma boneca que ele vai virar feminino? Tá aí escrito nesse paradoxo que a educação para a masculinização e para a feminilização dos corpos está inscrita na cultura e não nos corpos. O trabalho de fazermos homens ou mulheres é um trabalho feito em casa. É um trabalho feito na educação diária. Eu tenho uma pergunta que eu lanço no meu curso. Eu tenho um curso sobre educação não machista de crianças. E a pergunta central do meu curso é: quando é que nós tratamos meninos e meninas de maneira diferente na educação? Quando eu coíbo uma expressão de sentimento no meu filho homem, não chora, né? Meninos não choram. Meninas podem chorar. A menina no intervalo do colégio senta no banco e a amiga põe a cabeça no colo dela e uma faz trança na outra, fica alisando o cabelo, etc. Menino não pode fazer isso. Por quê? Sim. Porque demonstra vulnerabilidade, demonstra afetividade, todas características que são nominadas na nossa sociedade como femininas. Então, um dos silenciamentos do feminino, que não é o alvo direto do nosso trabalho hoje, porque a gente vai falar da mulher, é justamente o silenciamento do feminino no corpo que tem pênis. Veja, não estou nem falando no corpo do homem. Nos corpos que tem pênis, esses corpos são literalmente doutrinados pela existência do pênis a se comportarem como machos. E aí vem uma lista de atribuições que é posta para que as pessoas que nasceram com pênis tenham que cumprir. Assim como que as pessoas, e aí eu vou usar o termo incorreto, mas só para figurar, né? As pessoas que nasceram com pênis e as pessoas que nasceram sem pênis. Olha essa colocação, as pessoas que nasceram sem pênis. Isso está errado, porque a pessoa não nasceu sem pênis, ela nasceu com vagina. A vagina não é a ausência do pênis. Então, quando eu digo com pipi, sem pipi, eu estou silenciando desde o ninho a sexualidade feminina. Eu não nomino, eu nem sequer nomino a vagina.
Ela é a inexistência do pênis, ou seja, uma forma de silenciamento. Eu acho que aí, porque você, quando nasce o menino, ele já nasce com uma função social. O menino e a menina. Ele já é determinado, já é determinado uma função social para ele. Igualmente para a mulher. Exato. E aí, a mulher, só que daí, e aí a gente precisa falar desse silenciamento, que, como bem você disse, já inicia nos corpos desses seres humanos, mas ele também tem um outro fator, que é as mulheres, assim, na sociedade, você tem uma prestação de serviço a ser exercida, que ela é cara, ela tem um valor social, todavia não é valorizado, que é esse trabalho do cuidado das crianças, do cuidado dos idosos, do cuidado da casa, do cozinhar, do lavar, do passar, toda essa tarefa que ela está restrita ao mundo privado. E você tem essa outra função, que é a função da reprodução, da produção social, que aí essa é do masculino. Uhum. E esse trabalho aqui, se você não tiver alguém que preste esse trabalho, você não tem, que é o da casa, que é o do privado, você não tem como exercer esse trabalho fora do privado. E o Estado, na verdade, o poder econômico, ele quer se isentar desse trabalho. Portanto, quando nós nascemos lá, sexo feminino, sexo masculino, nós já está determinado qual é o nosso papel nessa sociedade. Uhum. E aí, quando a gente vai... E aí, todo silenciamento que você vai ser reproduzido na sociedade, como você bem falou, inicia nas nossas casas, dentro da casa, com papai e mamãe. Menina tem que ser comportada, tem que sentar direitinho, daí já tem todo um controle desse corpo, de como ele tem que ser mostrado. E aí é uma contradição, inclusive, né? Eu vou falar sobre isso. Toda essa postura de mulher, né, de menina correta, de menina silenciada, de menina educada. E o menino não. O menino pode fazer tudo, pode falar alto, pode mexer em tudo. Ele é estimulado, legitimado para fazer tudo o que ele queira. Agora, ao mesmo tempo que essa menina é silenciada durante o período, quando ela completa 15 anos, é meio que aí é feita uma festa de 15 anos, que ela está silenciada, mas ela é mostrada para a sociedade. Meio que uma oferecida. Olha, minha filha agora já tem 15 anos. Ela está meio que pronta, né, para servir ao outro também. Uhum. Né? Então, acho que assim, a gente precisa trabalhar com essas contradições e falar sobre elas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Isso está na subjetivação, né? Eu acho que o Foucault vai trabalhar sobre a subjetividade desses conceitos, né? Então, acho que a gente, né, ele vai falar dessa questão da subjetivização e da objetivação, que são imanentes na própria história e na cultura. E aí ele vai dizer também um pouco que o sujeito ele é datado e ele se constitui no tempo. Ele vai se constituindo no tempo. E a gente precisa dizer em que tempo é isso, né? Eu acho que a gente estamos discutindo um pouco isso, e aí essa mulher, depois que se torna mulher, e esse homem que se torna homem, e aí com essas funções determinadas, também elas são
colocadas como o que é de homem lá no público, que é o poder, o exercício do poder, as funções econômicas de maior valoração é para os homens, e as mulheres vão estar aqui sempre na retaguarda. E mesmo quando ela vai para o mundo do trabalho, para o mundo da produção, ela também tem uma função que é aquela extensiva da casa, que é o de secretária, que é de enfermeira, que é de professora, é a feminilização também das profissões. Eu acho que é legal a gente abordar também sobre essas questões, né? Você me fez ter um insight aqui agora, que eu não tinha usado esse nome ainda, mas pela estrutura que você falou de toda a conversa, que você trouxe agora, os elementos que você trouxe, bom, primeiro, o que você fez, né? Você descreveu como é estrutural mesmo. Por ser estrutural, né, os corpos são já destinados. Você tem que, para conseguir chegar numa posição, por exemplo, né, de vereadora em Piracicaba, você tem que nadar contra a corrente. Porque a corrente não vai te levar para ser vereador. Não. Vereador tem que usar barba e calça comprida, tem que ser homem. Bom, esse é um dado... Não por acaso que quando as mulheres chegam nesse espaço, também tem toda uma ação para silenciar as mulheres no espaço. Então, né? Não é só nadar contra a corrente para chegar, é nadar contra a corrente e depois para se manter, porque a corrente segue contra. Né? E quando uma mulher ascende à condição de vereadora, de prefeita, de deputada, de senadora ou de presidenta da República, ela vai sofrer a consequência disso, vai sofrer o ataque do status quo, da condição que se privilegia com a própria estrutura. Então, essa questão da estrutura que você muito bem trouxe, é muito importante da gente notar, e uma outra coisa que você falou que é muito importante também, tudo que você está falando é muito importante, mas eu estou destacando algumas questões, que é a questão de como a gente pode encarar, nessa estrutura que você descreveu, o feminino, a mulher, sempre construída como coadjuvante. Médico, enfermeira, né? Então, ela sempre aparece, por exemplo, na educação. Vamos analisar os cargos, vamos falar na educação e na ciência. Vamos analisar os cargos. Ensino fundamental, educação infantil, praticamente um predomínio da mulher. Como diz o Paulo Freire, professora sim, tia não, mas ela é encarada como tia. A tia não é a mãe, mas é a tia que cuida da criança. Sobe um pouquinho, você tem uma mescla, homens e mulheres. No ensino superior, hoje, a presença da mulher já mesmo a revelia aí da discussão da questão da remuneração, a mulher já é presente. Isso, o Eduardo Peron falou, a moça da limpeza, né, botou entre aspas. Aliás, mandar um oi aí pro Frederico, pro Eduardo, para Simone e para a galera que está assistindo aí, que tem um povo fiel da Vanessa, o Manuel, uma galera aí, Paula, que estão com a gente aí, a Lina. É muito legal ter a presença de vocês aí, vão despejando aí os comentários, né? Mas a mulher como coadjuvante, né? Coadjuvante, e para usar uma metáfora que é semelhante ao do silenciamento, é o da invisibilidade. A moça da limpeza, ela é invisível. Ela é produzida como invisível, né? Então, você tem, primeiro, nessa estrutura do machismo, a corrente que vai privilegiar na própria estrutura dos acontecimentos da sociedade aos homens. Está tudo
ligado, porque se a menina ganhou a boneca para fazer maternagem e o menino foi interditado de ganhar a boneca, é justamente para o menino ser interditado das tarefas domésticas e poder ocupar o espaço público. Então, veja a dupla luta contra a correnteza, que seria a mulher poder ganhar o espaço público e o homem poder ganhar o espaço doméstico. Mas o espaço doméstico ninguém quer ganhar. Por quê? Mas porque ele é considerado feminino, porque ele não é remunerado. Agora, está havendo uma série de movimentos contrários a isso. Homens tentando fazer o trabalho de assumir a paternidade, engatinhando, confesso, mas tentando. E mulheres conquistando lugares na sociedade, lutando contra essa correnteza. Então, por que silenciar a mulher? Eu vou dar uma primeira condição. Silencia-se a mulher para mantê-la na condição de infantil. E eu vou te dar um exemplo a partir até do vídeo que você postou lá com as questões de ordem ininterruptas, né? O que significa infans, né? Que é o radical de infantil. Infans significa aquele que não fala. Infantil é quem não tem poder de fala. Então, se eu faço um exercício de poder de manter a mulher longe da condição de poder falar-se, eu a mantenho na condição de infantil. Depois eu quero fazer um alerta, né? Porque a gente pode despregar aí essa discussão em 3 termos básicos. Eu já faço vai. Que hoje estão super conhecidos, que é o Manterrupting, Gaslighting e Mansplaining. Eu sou absolutamente contra o uso de termos em inglês, porque senão a gente cai numa outra esfera de dominação. E de elitização, porque aquela mulher que não tem estudo, que não tem o domínio do inglês, ela não vai saber o que é gaslighting. Então, em vez de mansplain, é macho palestrinha mesmo, né? Ou a gente vai ter, e eu tenho tentado, mas a minha criatividade ainda não chegou nisso, nós precisamos dar nomes em português para a violência que nós sofremos e praticamos no Brasil, né? Sim. Senão a gente elitiza. E aí, na luta por dizer o que é gaslight, mansplain, a gente está, mesmo que sem querer, tirando da condição de muita gente entender essa luta. Sim. Esse é um ponto. E aí, quem que a gente vai silenciar ainda mais? As mulheres dos setores populares, as mulheres que estão lá na periferia. Porque elas já são silenciadas pela sua própria condição social e econômica. E aí, quando elas vão para o espaço que fala uma língua que elas não entendem... Pronto. Né? Então, aí está o novo silenciamento. Porque se eu falo... Olha que louco isso. Se eu falo e a pessoa não entende, não é o mesmo que o silêncio, praticamente, né? Então, essas violências, elas precisam ser nominadas em português. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E ao fazer isso, ao silenciá-la no sentido de mantê-la na condição infantil, e que é a condição da mulher na cultura brasileira. A mulher dona de casa, ela é a dona de casa. O homem é o patriarca no processo de civilização brasileiro inteiro. Ou a mulher é a dona da casa, ou se ela está fora da casa, ela é a puta. Nenhuma delas tem voz. A puta tem a voz no campo dela, dentro do bordel, onde é uma área que tem uma estrutura completamente diferente.
Mas para que então mantê-la em silêncio? Para mantê-la na condição de não legitimada. Porque quando você é legitimada, você toma posse. Você toma posse por voto popular. O voto popular te legitima. O esforço do status quo é silenciar esse voto popular que legitima uma mulher na condição de vereadora para que ela não possa falar, para que ela não possa dar voz a todo o projeto político que a inclui e que procura mudar o quê? Aquela estrutura que é a correnteza que a gente estava falando de nadar contra. E mesmo essa questão, quando você fala, por exemplo, e até recentemente o dicionário Aurélio trazia essa esse conceito, né, de homem público, aquele homem que está lá no poder, que está na superestrutura, e quando a mulher é pública, ela é a puta. E aí tem esse silenciamento dela, porque daí ela tem a voz restrito àquele espaço, mas também dentro daquele espaço tem um silenciamento do seu corpo, porque aquele corpo está a serviço do prazer do outro. Daquele macho que a procura para o prazer, que ele também aquela mulher que está dentro da sua casa, silenciada, podada, não lhe dar o prazer que ele almeja e ele vai buscar lá com a prostituta. Sim. Que aquela lá, também a prostituta, passa a ser propriedade e submissa ao prazer daquele macho. Né? Então, acho que isso não é senão o silenciamento daquele corpo. Ela fala, essa prostituta, ela fala, mas ela está a serviço do prazer do outro. Sim. E já que você entrou nisso, eu vou falar então de um outro silenciamento nessa mesma direção. Bom, primeiro, falamos em orgasmo feminino há pouquíssimo tempo. Era proibido, né? Silenciar o orgasmo feminino é a forma de domínio por excelência. Tanto é que existem culturas que vão fazer a extirpação do clitóris. Né? A clitorotomia. Se eu não me engano, é esse o termo. Mas... Acho que é. Mas... eu quero falar da pornografia. Da pornografia mainstream, tá? Porque hoje, se você... acho que se pegar os principais servidores da internet global, uns 90% do conteúdo é pornografia, né? Inteira. Mas eu quero falar da pornografia mainstream, aquela pornografia que é mais comum, porque já existem, por exemplo, tem uma diretora que se chama Erika Lust, e ela é diretora de filmes pornô e ela é uma mulher. E ela tenta produzir filmes pornôs com uma narrativa a partir da perspectiva feminina. Então, ela tenta inverter, não é só o predomínio do que eu vou citar aqui agora. Mas no filme pornô, nesse mainstream, nesse filme pornô que povoa a internet, a mulher é silenciada. Como? Ela é silenciada primeiramente por quê? Porque o homem é o agente do sexo. O homem é o sujeito do sexo. A mulher, no filme pornográfico, ela é retratada aos pedaços. Então, ela não é uma mulher inteira. Boa noite, Cristiano. Ela não é uma mulher inteira. Ela é uma vagina, ela é 2 peitos, ela é um ânus,
ela é um buraco. Esse buraco, ele tem só uma função, que é servir de entrada para... Aí vem a outra retratação, a hiperpotência masculina. Porque os homens são todos hiperpotentes. São pênis gigantescos, são pênis em riste, e são o tempo inteiro infalíveis e não acabam. E quando o homem, que é o sujeito do sexo no filme pornô, chega ao êxtase, ao gozo, e goza e ejacula, acaba o filme pornô com a cara de expressão de satisfação de quem? Da mulher. Ela ficou feliz porque ele gozou. Ela não goza. Né? Então, a interdição da comunicação do gozo feminino é uma forma de silenciamento das mais insidiosas possíveis. Eu estava... Quer falar? Não, é porque você está falando dessa questão, dessa superpotência masculina. Quando a gente faz oficina entre as mulheres e pede para que elas desenhem os corpos masculinos e femininos e divide em grupos para fazer esse tipo de representação por meio do desenho, as mulheres, elas já desenham os homens com sempre muito potentes, né? Forte, um pênis grande, né? E elas desenham a si próprias tudo muito pequeno. Boca pequena, ouvido pequeno, mãos pequenas, vagina quase que não aparece, sabe? É incrível isso. Aí você está reproduzindo o que as mulheres, esse silenciamento das mulheres, eles estão presentes em todas as expressões que ela expressa, né, em todos os sentidos. Então, isso é muito cruel para a vida das mulheres, mas também eu vou aqui trazer uma questão, também é muito cruel, também esse homem sempre super poderoso, super potente, que ele é infalível. Isso é muito difícil, porque ninguém é infalível. Isso não é muito difícil, Rai, isso é impossível. A fragilidade masculina é gigantesca na questão sexual. Nós, homens, uma olhada, um comentário e pronto, já não funciona mais nada. A ereção masculina é de uma fragilidade tão grande que foi necessário construir todo esse arcabouço para dominar. Porque se uma mulher ela é ativa e vai para cima, o homem ele precisa estar inteiro para poder cumprir com o seu papel, que ele se centraliza, sendo que o seu papel é só o pênis. Como se ele fosse só... Ele é um mero sustentáculo que conduz o pênis por aí. Essa ideia é absolutamente nociva para nós homens. Eu posso dizer que os homens vivem só pelo pênis? Olha, se não for só pelo pênis, é uns 95%. A maioria, né? Não podemos, hoje nós não podemos mais generalizar nada, mas o homem, ele é, também generalizando, mas sabendo que há exceções, ele é ensinado a cultuar o próprio pênis. O pênis é um negócio e quem ensina isso? A mãe. Quem ensina isso? O pai. Então, esse culto narcísico aí, a potência do pênis, tem levado também, isso é uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar de passagem aqui, a um gigantesco consumo de drogas para poder
manter a ereção. Eu vou te contar um caso de uma pessoa que me contou uma vez. O cara, um jovem, 30 e poucos anos. 30 e poucos, sempre que eu falo 30 e poucos, é menos de 35, né? Então, jovem. Um homem na plenitude. Ele no Tinder conversou com uma mulher e a mulher falou: tô no hotel, passando aqui por Piracicaba, vem pra cá, 3 horas da tarde. Ele me disse: eu fui, passei na farmácia, comprei, eu achei engraçado o termo que ele usou, ele falou: comprei um Superman, que é o azulzinho, que é o Viagra, e fui. Aí eu falei para ele: cara, mas você tem 33 anos, por que você precisa de Viagra? Sua potência está na plenitude. Eu fiquei com medo de falhar. Se o homem falha com o pênis, acabou o eixo central da masculinidade dele. Então, sim, a gente, infelizmente, é ensinado a viver em função dessa minúscula parte do nosso corpo. O Freud, eu admiro muito o trabalho do Freud, porque em 1905 ele escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e ele começa uma reviravolta nessa questão, e ele tem uma frase que eu acho que é fantástica: o corpo todo é uma zona erógena. Se o corpo todo é uma zona erógena, homens e mulheres podem ter prazer no corpo todo. E eu brinco, né? Uma brincadeira de mau gosto, que eu falo que a heterossexualidade, né, é paupérrima. É paupérrima porque o homem só pensa no pau. Sim. Ele foca toda a sexualidade dele só no pênis, e aí não se permite ter prazer em outros lugares, inclusive nos lugares onde acontece a inversão, né? Que eu fui ensinado a minha vida inteira que eu sou ativo, que eu sou para fora, que eu sou o pegador. Bom, então meu corpo não pode receber nenhum tipo de penetração. Há um silenciamento dessa questão, né? Se o ânus da mulher é hiperexposto na pornografia, o ânus do homem ele é absolutamente tabu. Tanto é que nós estamos em novembro, e novembro é um mês que vai incentivar os pobres homens a perderem o medo de irem fazer um exame que é invasivo e que tem que ser feito um toque retal. O cara é tão inseguro que ele acha que o toque retal pode afetar a masculinidade dele. Não tem a menor coerência. É porque ele pode gostar de repente, né? E aí quer ser tocado outras vezes, né? E aí isso para eles, né? Aí por isso que a gente tem que romper com os tabus, e tem né? que falar, né? O tabu, ele silencia. O tabu também é uma forma de silenciamento. Não se fala disso. Uhum. Não, eu tenho um curso que eu estou ministrando agora que chama Curso sobre a Morte. Quando eu fiz o curso sobre a morte, meus amigos vieram me falar assim: mas Hélio, por que você vai fazer um curso sobre a morte? Eu falei: eu faço um curso sobre a morte justamente porque ninguém faz. Porque ninguém fala da morte. A gente precisa encarar e falar da morte. A gente precisa encarar e falar da pobreza sexual que a gente vive por conta desses múltiplos silenciamentos. A gente precisa falar das condições desiguais de silenciamento da mulher no mercado de trabalho, nos baixos salários, nas condições de dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, nas diferenças entre a condição plena do exercício da maternidade e da paternidade. Um pai, ele só não pode amamentar no peito e não pode parir. O resto ele pode fazer tudo. Inclusive, senhores pais, diminuir a sua carga horária para rachar o tempo de prejuízo aí, aspas, 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 de prejuízo do seu tempo, porque o prejuízo do tempo cai todo no corpo da mulher. Numa entrevista de trabalho, se uma mulher é perguntada quantos filhos você tem, eu tenho 3 filhos, o recrutador já vai encerrar ali o processo. Se ele pergunta para um homem quantos filhos você tem, eu tenho 3 filhos, só vem a próxima pergunta.
Sim. Tem mais 2, eu sei que a gente já passou o horário, né? Para variar. Tem mais 2 silenciamentos que eu queria, pelo menos, pontuar. E depois a gente, se você ainda me aguentar, a gente segue em outros dias falando, né? Se eu não cansar você e a nossa audiência. Mais um processo de silenciamento. A culpabilização da mulher pela violência sofrida. Além dela receber a violência, ela é culpabilizada. O silenciamento da mulher no processo de acolhimento dessa vítima da violência, com profissionais desse cuidado, tanto do judiciário quanto da saúde, dizendo, melhor você não processar o cara, melhor você não ir atrás de querer a sua parte, porque pode ser perigoso para você. Então, a própria estrutura do judiciário, que também está mudando. Eu fiz uma live uma vez com a doutora Carolina Gama, da vara da infância, da violência doméstica de Ribeirão Preto. Você conhece? Conheço. Mulher fantástica, uma guerreira jovem, contra tudo e contra todos nessa luta aí, contra essa correnteza. Mulher jovem e numa posição que a permite fazer uma parte muito importante nessa batalha. Então, a culpabilização, a inversão, ela é uma forma de silenciamento. E o último, e acho que o último mesmo, silenciamento, é o feminicídio. Feminicídio. Porque o feminicídio, ele interrompe a existência. E aí ele é o silenciamento cabal que eu falo. Mas eu acho que a gente pode falar que todos esses tipos de silenciamento, hoje, eles têm sido legitimados, inclusive por quem está no poder, né? Aí a gente vê, por exemplo, quando acontecem esses tipos de violações de direitos, e aí o mais brutal é o tirar a vida, é tirar a existência da pessoa, e o número aumentou consideravelmente, né? Uhum. Isso você percebe, e aí nós falamos aqui, você trouxe a questão da ideologia de gênero, e isso não é também legitimado. Quando você fala da ideologia de gênero e diz que ela não pode ser falada em nenhum lugar sobre a questão da ideologia de gênero, você, inclusive, silencia a discussão de gênero nos espaços para que nós mudemos esta realidade, nós vemos o poder central legitimando esse tipo de comportamento na sociedade. Uhum. E aí eu vou trazer, inclusive, acho que embora a gente já tenha passado um pouco de 1 hora, mas acho que vale a pena, Vale. Que é também este homem, Hélio, bombado, que ele, na verdade, assim, um super bombeamento do seu corpo, e aí, inclusive depois, toda a erotização desse corpo, mas e o silenciamento deste corpo do ponto de vista do exercício dele para a expressão do que é mais belo do corpo. Então, acho que a gente precisa também o que significa esse tipo. E aí também já algumas mulheres muito também trabalhando nessa perspectiva de bombar o seu corpo, porque parece que isso é o valor do corpo, mas não a expressão do seu corpo. O silêncio não deixa de ser um silenciamento desse corpo. A pessoa
se auto-silenciar, e mais para que ele seja valorizado pelo tamanho do seu corpo. Não sei como, né? Eu acho isso uma loucura também que está acontecendo na nossa sociedade, né? Sim. Tamanho. E aí, tamanho segundo a gente sabe que também esse tipo, porque usa uma série de alimentos, tudo à base de muito hormônio, muita química, e aí a afetação na sexualidade. Isso também é uma forma de, talvez, de esconder-se dessa fragilidade que esse homem tem na sociedade. Sim, mas sem dúvida. E veja que curioso, né? Em função... E as pessoas estão se matando por causa disso. Em função de produzir um corpo hipermasculino, a própria produção desse corpo hipermasculino afeta a virilidade. Porque bomba brocha. A gente sabe disso. Às vezes eu preciso usar uns termos menos técnicos. Aí o cara manda o Viagra. Aí o que acontece? Arrebenta o coração. Porque o cara não aguenta isso. Então, esse ideal de hipermasculinidade. Agora, vai olhar o bonequinho do Rambo, do G.I. Joe, do Falcon da minha época. Da minha época ele era magrelinho ainda. O tamanho desses caras, né, os bonecos. A hipermasculinidade posta no corpo do Super-Homem, do Batman, né? E a hiperfeminilidade no corpo da Barbie, que contradiz aí a nossa teoria sobre a questão da boneca como maternagem. A boneca hoje ela também é usada como espelho para o modelo para o corpo da mulher no futuro. Tem que ser como a Barbie. A Simone comentou... Inclusive esse rejuvenescimento eterno das mulheres. E que eu tenho um amigo que, inclusive, ele fala que as mulheres pagam hoje para ficarem feias, né? Tem mulher virando monstro. Veja atrizes de Hollywood que se deformaram injetando botox para tentar conter. Eu chamo isso de capital juventude. O capital juventude é uma das formas de sexualização do corpo da mulher. E, de novo, né? Olha aí, a mulher contra a correnteza da natureza, da própria natureza. O silenciamento da natureza. A mulher não pode ter uma ruga, o homem não pode ficar meia bomba. Ambos recorrem às suas drogas para fazer isso. A Simone, ela fez um comentário sobre culpabilizar a mulher que sofre um ataque por causa da roupa dela. No G1 tem uma reportagem sobre uma exposição feita na Bélgica. Sim. Que rompe com o mito da culpa da mulher, porque as roupas das mulheres estupradas não são roupas escandalosas. É calça comprida, é moletom, é saia comprida, então não existe foi estuprada porque estava com uma roupa menor. Vou dar um exemplo, e quero... Agora eu me lembrei de mais uma questão que é muito importante que a gente fale também, que é para a gente trazer, né? Botar à tona. Mas eu quero dar um exemplo, que eu acho que eu até falei no encontro passado, mas como são outras pessoas, um homem bebe álcool, bastante álcool, fica bêbado, e ataca uma mulher. O que a estrutura machista da sociedade dirá? Ele não sabia o que estava fazendo. Isso. A mulher toma bastante álcool. E aí vem um cara e estupra ela. Ela é responsável porque, afinal de contas, ela bebeu. Então, a mesma substância é usada para punir e para justificar, né? Eu quero trazer mais um silenciamento que eu acho que é importante ser colocado aqui. O silenciamento do direito da mulher, do direito à cidade. O que é o direito à cidade? A mulher é silenciada
silenciada no seguinte sentido: ela não tem direito de ir e vir na cidade em determinados horários, em determinados lugares, por conta da sua própria segurança física. Então... E eu quero trazer um outro silenciamento. Manda. Que trouxe na Folha de São Paulo, de segunda-feira, que as igrejas evangélicas defendem limitar a liderança feminina nos templos. Esse também é um silenciamento. Edir Macedo não deixou as filhas fazer faculdade. Elas não seriam cabeça. Pois é. Eu acho que a gente tem muita coisa para que nós abordemos nesse bate-papo. E que você traz, inclusive, essa questão do silenciamento da mulher, viver a cidade, usufruir da cidade, ele é um tema extremamente... Né? Isso é um tema para a política pública de segurança. De segurança. Uhum. É isso. Mas acho que é isso. Né? Vamos ficar por aqui hoje. Maravilha. Agradecer a você por estar aqui conosco, fazendo esse bate-papo. E vamos aí mantendo esse diálogo aqui entre nós. E vamos aí pensando outros temas para a gente trazer para cá, para a gente discutir. E é bom, acho que você abordou na outra, no outro encontro nosso, essa questão do lugar de fala, né? Eu acho que a gente tem um lugar de fala, que é o das mulheres, mas é importante que nós tragamos os homens para discutir essa temática, porque nós precisamos trabalhar nessa questão que você tem o livro, né? Você já escreveu, eu ainda não li, quero ler o seu livro, que é essa desconstrução desse homem. E nós queremos também desconstruir essa mulher silenciada. Exato. Eu acho que a gente precisa fazer isso. E aí a gente precisa dialogar. Exato. Homens, mulheres, para que nós possamos ter essa sociedade desnaturalizada, mas e fortalecer aquilo que é natural. Uhum. Mas as desigualdades, elas não são naturais. Não. Elas são naturalizadas e a gente precisa desnaturalizá-las e vivermos a igualdade, respeitar essas diferenças que elas são ricas e nós precisamos enaltecê-las de forma importante. Eu acho que é importante o elogio da diferença, não da desigualdade. Exatamente. Muito bem. Agradecer a você, agradecer aos nossos internautas aí que nos acompanharam e convidá-los para os próximos encontros aí que a gente pode estar fazendo. Tá? Isso mesmo. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade novamente, Rai. Valeu. Um abraço, tá? Até. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, povo.